Então vamos lá, vamos começar falando aqui da inconstância dos coléricos. Então já destaquei aí que o que atrapalha muito o colérico a ser constante nos seus objetivos, nas suas metas, é o orgulho e a vaidade. Como assim orgulho e a vaidade? Exatamente, os coléricos, eles começam com muita força, muita determinação, por eles terem um aporte quente e seco, então essa quentura aí dão a eles essa euforia de fazer, de querer, de ter muita energia, ligeireza para fazer as coisas. E essa secura dão a eles um pouco de estrutura, de metodologia. Então eles querem se aprofundar, eles querem estudar, eles querem entender o assunto para colocar em prática. Só que o que acontece é que esse período de estudo, de se aprofundar, é um período de recolhimento. É um período onde a pessoa não se aparece muito, não se recebe elogios, ninguém está. Então, o que acontece? Como é um espaço onde ele não ganha muito aplausos, elogios, não é muito visto, e o colérico ele tem muito disso, de querer ser visto, de querer marcar, de querer ser elogiado ali, então ele tem duas opções diante dessa situação. Ou ele desiste, né, porque aquilo está demandando muita paciência, muito tempo para ele, ou então ele já quer aplicar ali e já quer que os resultados venham imediatamente. E como ele vê que isso não está acontecendo, então geralmente ele se paralisa ali diante daquela situação. Então a vaidade está fazendo com que ele não seja persistente, porque como ele não está aparecendo, ele não está tendo brilho, então ele tem a tendência ali de desistir daquela meta, daquele objetivo. Ou então pelo orgulho, que é quando ele começa a ver que como não teve o resultado esperado, talvez por ele não ter se aprofundado tanto quanto deveria, não ter desenvolvido a paciência para estudar, para aplicar mais, né? Ser mais constante ali em aplicar. Então aí a tendência dele é culpar o método, culpar o mentor, culpar quem. Então ele sempre vai estar culpando o outro, porque é difícil para o colérico reconhecer que foi uma falha dele. Então o orgulho e a vaidade é o que atrapalha o colérico a ser constante. Mas como trabalhar isso? Como lidar com isso? Eu vou ensinar para vocês. Então a primeira coisa que o colérico precisa fazer é pedir ajuda, o que é muito difícil para esse temperamento. Eles não gostam de pedir ajuda, eles se sentem diminuídos por fazer isso, mas é o que vai gerar a constância dele. Pedir ajuda, reconhecer que ele não está tendo o resultado esperado e que talvez seja realmente algo que ele está deixando de fazer. Então alguém que fale para ele, mostre para ele aonde que está o erro, para que ele possa então acertar, recomeçar, fazer novamente. Então é isso que o colérico teme, mas é isso que vai dar constância a ele. Desenvolver então essa humildade de pedir ajuda em primeiro lugar. Porque justamente a tendência dele é achar que ele é certo, que ele não erra. O colérico ele tem muito disso. Eu não sou culpado, eu estudei, eu aprofundei, o resultado não veio, mas não foi por culpa minha, eu fiz tudo certo. Não veio por causa, ele sempre vai culpar o outro, ele dificilmente vai pegar para si a culpa daquilo do acontecido, da falta de resultado. Então, quando ele pede ajuda e a outra pessoa coloca para ele ali na sua frente aonde que ele está errando, aonde que ele precisa ajustar, então facilita para ele chegar no seu resultado, ser constante, desenvolver aí a humildade de aceitar a opinião do outro, que é muito difícil para um colérico. Uma segunda coisa aqui para o colérico, para coléricas aí, temperamento colérico, é trazer a consciência. Então tem muitas coisas, muitos empreendimentos que eles não vão aparecer mesmo. Então vamos falar aqui exemplo de um empreendimento, de uma meta familiar, de ser alguém melhor, por exemplo, uma mãe melhor, um funcionário melhor, um líder melhor. Então tem coisas que não vai aparecer de imediato. Ninguém vai ficar te aplaudindo ali e a cada dia que você mesmo está percebendo ali a sua evolução, as pessoas não vão ficar constantemente falando, como, né? Por exemplo, você ser mais atencioso a alguém. Se você é um líder
e você quer como meta prestar mais atenção a alguém, ser mais paciente nesse aspecto, de se colocar mais no lugar do outro, então dificilmente isso vai brilhar, isso vai aparecer. Isso aí vai ser com o tempo. Ou, por exemplo, eu vou ser mais paciente com os meus filhos. Quando eles vierem me procurar, eu vou ser mais acessível. Eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou prestar atenção, eu vou escutar o que eles estão falando para mim. E eu não vou dar resposta de imediato. Eu vou primeiro ouvir atentamente, vou escutar o que eles têm para falar, eu vou tentar compreender aquilo para depois eu dar uma resposta. Isso não aparece, isso é um projeto familiar que geralmente fica ali nos bastidores. E o colérico, ele quer sempre aparecer, ele depende de que as pessoas notem o resultado dele. Então isso muitas vezes pode fazer o colérico desistir diante do empreendimento, de uma meta, de um objetivo. Uma terceira coisa aqui também que o colérico precisa trabalhar bastante aí é a questão de aprender a esperar, ou seja, desenvolver a paciência. Então é algo muito difícil para um colérico. Então desenvolver paciência é respirar fundo, é saber esperar o momento de falar, não sair falando o que a pessoa mal falou para você, o que ela está sentindo, o que ela está projetando ali e você já está dando uma resposta. Então respira fundo, vá tomar uma aguinha, dá uma voltinha ali, espere um pouquinho, não dê logo a resposta. Então, falhou? Comece de novo, tenha essa humildade, essa paciência de recomeçar quantas vezes for necessário. Então, o colérico ele tem essa dificuldade de desenvolver isso, é algo que ele vai precisar fazer diariamente, por causa que o seu temperamento, ele tem muito isso de querer os resultados muito rápido. Lembre-se sempre, ele quer tudo muito rápido, ele sempre está atrás do resultado. Então, se está demorando, está custando para ele. Não está vindo no momento ali que ele quer. Então, isso é muito difícil para um colérico. E por último aqui, eu vou falar para vocês sobre exercitar a humildade. Então, verificar aonde foi que errou, que falhou. E isso você faz fazendo perguntas para você mesmo. Onde eu errei? Por que eu errei? Será que eu falhei em estudar? Não aprofundei muito? Não exercitei a paciência também? Então, esses questionamentos de exercer a humildade, exercitar isso, reconhecer que a gente é humano, que a gente falha. E lembre-se sempre, tem um ponto aqui que ajuda muito nesse aspecto. Lembre-se que toda a sua velocidade, a sua força, a sua energia, a sua capacidade foram dadas a você. Então, você ganhou isso. O seu temperamento, ele tem isso naturalmente, isso lhe foi dado. Então é muito importante que o colérico entenda que toda a inteligência, todas as habilidades que ele tem foram dadas a ele. Só que por trás disso tudo, ele é uma pessoa imperfeita, ele é uma pessoa limitada, ele também erra. Não é agora porque ele tem essas forças diferente dos outros temperamentos e que isso lhe dá muita capacidade, é que agora ele precisa passar por cima. Então ele tem que ter essa humildade de reconhecer que ele vai falhar, que ele vai errar, que ele vai precisar recomeçar, que ele vai precisar pedir ajuda, que ele vai precisar parar para respirar, ele vai precisar exercitar a humildade, ele vai ter que lidar com esse orgulho, com essa vaidade que a gente fala que é um defeitinho do seu temperamento. Então, fazendo isso, o colérico ele tem mais assertividade em ser uma pessoa mais constante.